E a dinâmica vai funcionar da seguinte forma. Na abertura, eu vou passar a palavra para o Alexandre Lopes, que é vice-presidente de Estratégia e Comunicação da Abracel. Em seguida, eu passo para o Carlos Rato, que é presidente da BBCE. Depois, o Eric Barreto vai fazer uma apresentação mais detalhada do e-book que a gente está lançando. Em seguida, a gente vai partir para um debate com o público. E aí, vocês estejam bem à vontade, seja para fazer essas perguntas no chat, ou então pedir a palavra. A ideia aqui é tornar o evento bem horizontal, com a maior participação possível. Para eu não me alongar aqui na introdução, Alexandre, por favor, vou passar a palavra para você fazer a apresentação inicial. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A discussão de derivativos ela não é nova no Brasil, né? É um tema recorrente, é um tema que já vem sendo debatido há anos no mercado de energia elétrica. E com o crescimento do mercado, eu acho que é natural que os agentes busquem, né, soluções, principalmente aquelas soluções que dependem exclusivamente do mercado, né? Eu acho que a BBCE é um bom exemplo disso. É uma plataforma de negociação, agora evoluindo também para a negociação de derivativos. E a Abracel tem sempre apoiado, né, essas iniciativas de mercado que trazem benefícios para o mercado, né? Trazem mais liquidez, trazem mais oportunidades de negócio para os agentes. O Mercado Livre ele tem se desenvolvido bastante nos últimos anos. Nós temos hoje mais de 400 agentes comercializadores operando na CCE, mais de 100 deles na Abracel, são associados à Abracel, respondem por quase 90% das transações que são negociadas. Mais de 2.000 geradores que podem vender energia também no mercado, mais de 20 mil unidades consumidoras já no Mercado Livre, um crescimento elevado nos últimos anos, principalmente no número de unidades consumidoras, né? São unidades de menor porte, e ainda consumidores livres que podem ceder seus excedentes, negociam seus excedentes e compram também energia, e as próprias distribuidoras agora com o MVE que também negociam energia no Mercado Livre, né? E isso dá uma certa liquidez também para o mercado. Em termos de volume transacionado, o mercado também tem se desenvolvido muito nos últimos anos, um giro aí acima de 5 vezes, né? E diferentemente de outros mercados, é um giro que ocorre só no mercado físico, né? Na contratação de energia. Como a Angela bem lembrou, a gente lançou no ano passado a primeira cartilha de derivativos, na época que a BBCE estava lançando aí também seus produtos, né, para serem negociados na plataforma, e o objetivo era explicar para os agentes do setor elétrico como que funciona esse mundo financeiro, né, e que benefícios poderiam ser trazidos para a negociação de derivativos ao invés da negociação exclusivamente de contratos de energia, né. Então, tem várias questões, a primeira delas, acho que a mais eminente, é a questão das regras de comercialização, né? No setor elétrico, a regra ela obriga a uma recontratação de lastro, então isso amarra um pouco as negociações e obriga os agentes a zerarem suas posições no final do período, né? Senão eles podem estar sujeitos a uma penalidade na CCE. Questões de garantias laterais, de liquidação pelas diferenças, vários vantagens aí são detalhadas lá na cartilha, que mostra aí que é um mercado promissor, né, para os agentes do setor elétrico. Então, fruto dessa primeira cartilha, surgiram aí muitas dúvidas também dos agentes, né, não só dos associados à Abracel, dos agentes que atuam no mercado de uma forma geral, e com isso surgiu a ideia aqui da elaboração da segunda cartilha, mais focada aí nessas dúvidas tributárias e contábeis dos agentes, para poder dirimir essas dúvidas e, com isso, incentivar os agentes aí a negociarem, né, os derivativos de energia. Então, agradecer novamente a presença de todos, queria passar a palavra aqui ao Carlos Rato, que na sequência vai fazer a apresentação aqui pela BBCE e reforçar essa parceria da Abracel com a BBCE. Eu acho que ela é muito importante para o desenvolvimento do mercado, sempre com um foco em produzir material que melhore esse mercado, que qualifique esse mercado, né? E que esse mercado possa desenvolver e se sustentar com as suas próprias bases, né? Com os seus próprios instrumentos. Carlos, com você. Obrigado, Alexandre. Boa tarde a todos. Queria primeiramente, obviamente, agradecer aí a parceria com a Abracel, na figura do Alexandre, que está aqui com a gente, mas também o Reginaldo, que sempre apoiou em todas as iniciativas, Bernardo, Fred e, obviamente, a Ângela aí e a equipe, né, com a organização perfeita aí desses webinars. Então, muito obrigado aí pela parceria. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui falando sobre derivativos.
Derivativos que, como vocês sabem, o primeiro pregão de derivativos no Brasil aconteceu no dia 18 de janeiro, quando a gente lançou a plataforma de negociação. A gente vem no ritmo crescente de adesão de clientes. Hoje a gente está com 67 casas já habilitadas a negociar derivativos e algumas delas já negociando. A gente sabe que é um movimento que é um movimento contínuo, que vai acontecendo aos poucos. De certa forma, é uma mudança, embora seja a energia também, mas é uma mudança para o mercado, lidar com um produto financeiro ao invés de um produto físico. Então, eu acho que esse webinar e essa cartilha tem esse objetivo, né? E ajudar a todos a cada vez mais participarem desse mercado, a entenderem esse mercado, a terem conforto para poder operar nesse mercado. Como o Alexandre bem comentou, o mercado de energia já é hoje um mercado robusto, um mercado que gira 5 vezes hoje no mercado físico. Boa parte dessas operações talvez poderiam ser feitas através de derivativos, é esse uso que a gente também enxerga, por conta do que o Alexandre bem comentou, né? A eficiência dos derivativos, o fato de você ser uma operação financeira, então não precisa fazer nenhuma emissão de nota fiscal, uma operação meramente financeira. A liquidação dos derivativos é pela diferença, isso significa que o risco de crédito de uma operação de derivativo é a potencial diferença futura entre o valor contratado e o valor de referência na data de liquidação. Significa dizer que com o mesmo real que você opera hoje no mercado físico, você consegue fazer mais operações no mercado de derivativos, com o mesmo real concedido de crédito. Então, para aquelas operações que não necessitam do mercado físico, elas são, na verdade, negociações de preço de energia e não do mercadoria energia, o derivativo se encaixa perfeitamente. E, obviamente, o mercado físico vai continuar existindo e vai continuar cada vez mais forte, como o Alexandre já bem colocou. Então, queria dividir isso com vocês. A gente percebeu essas necessidades dos clientes em relação a aspectos contábeis e tributários. Nós fizemos algum webinar a respeito, até o Eric também participou, o Rogério que está aqui também, mas a gente entendeu que era necessário fazer algo mais, e aí a gente foi na Bracel, e a Bracel logo aceitou e apoiou essa ideia, e aí a gente está aqui lançando essa cartilha. O tema, obviamente, não se esgota aqui, a gente está à disposição aí para conversar mais sobre esse tema e ajudar cada vez mais o mercado a se desenvolver e a garantir que o mercado entenda as operações e possa contabilizar e tributar adequadamente as operações. Cada um vai, obviamente, escolher a sua estrutura adequada para operar com derivativo. Algumas casas têm preferido abrir fundos de investimento, outras têm operado diretamente. Então, cada casa tem a sua particularidade. E o objetivo nosso aqui é contribuir com essa educação financeira e, obviamente, com o crescimento e desenvolvimento do mercado de derivativos. A gente, recentemente, batemos 1 tera de negociação em derivativos, que é um marco importante. Ainda é pouco perto do potencial, mas a gente está a cada mês fazendo cada vez mais operações, vendo cada vez mais o mercado se movimentar e fazer mais negócios. E essa iniciativa tem esse objetivo aqui de suportar a todos que queiram fazer essas operações, terem todas as informações e cada vez mais conhecimento sobre o assunto. Então, eu vou passar a palavra para o Eric e, mais uma vez, agradecer a parceria da Bracel e que seja, logicamente, uma de muitas que ainda a gente venha a fazer pela frente. E obrigado aí, Alexandre, em nome de todos aí da Bracel. Obrigada, Rato, Alexandre. Eric, temos mais de 200 pessoas aqui ansiosas para ouvir o que você tem a falar sobre o e-book. Vamos lá, vou deixar aí a palavra com você. Vamos lá, responsabilidade, né? Ainda bem que eu estou bem acompanhado aqui hoje também, então as perguntas difíceis vocês podem mandar, porque tem gente para responder aqui, professor Rogério Pérez, Wesley Carvalho, professora Berenice Danck, está todo mundo aqui preparado para as difíceis. As fáceis vocês podem mandar para mim, né? As difíceis já tem a galerinha esperando. Bom, também vou começar agradecendo o convite da BBCE, da Bracel, hoje na figura do Carlos Rato, do Alexandre, da Ângela, mas toda a turma aí que participou da elaboração desse material, né? Ele foi um material que foi elaborado por 4
professores, né, professores e profissionais de mercado, que estamos todos os 4 aqui hoje, mas com bastante participação de vocês, né? Algumas casas aí, algumas comercializadoras conversaram com a gente durante esse processo. Pessoal de produtos da BBCE conversou muito com a gente durante o processo todo. Pessoal da Abracel revisou o material de forma bastante criteriosa mais de uma vez, né? Então, foi um processo aí com muitas mãos, muita participação, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentaçãozinha. Vocês fiquem tranquilos que a apresentação é bem curtinha, tá? São meia dúzia de slides, porque eu sei que essa audiência aqui, se a gente tem mais de 200 pessoas aqui hoje, eu tenho certeza que essas mais de 200 pessoas não são 100% contadores, né? A gente está afunilando aqui dentro de um assunto. Bom, a gente já está dentro do mercado de energia elétrica. Aí a gente está falando de um assunto mais específico, que é o hedge a partir de derivativos. Aí dentro desse assunto a gente afunila mais um pouquinho para falar de contabilidade e tributação, né? Então, dentro desse funil eu tenho certeza que não estamos só entre contadores, até por causa de alguns colegas que eu conheço aqui que estão na sala, que têm bastante interesse no mercado, mas não são especialistas em contabilidade, tá? Bom, nesta meia dúzia de slides eu coloquei aqui um pouquinho da essência do que vai ser do que já é esse material, né? Essa cartilha que nós estamos lançando. Então a gente começa a cartilha falando da documentação contábil, porque muita gente Eric, que... desculpa, Eric, não está no modo apresentação, tá? A gente está vendo o outro... Ah, tá vendo o outro lado. Isso. Desculpa. Muito obrigado por avisar. Então, vamos mudar aqui. Exibir configurações ali em cima, Eric. Exibir configurações lá em cima. Ao lado dessa opção. Ali. Aonde que está isso aqui do lado esquerdo? Não, essa do lado mesmo, onde está o seu cursor. Essa do meio, ó, exibir configurações. Do lado eu estou bem cego, hein, gente? Vocês me ajudam aqui que... É onde está seu cursor, mas só ir um pouquinho para o lado. Para qual lado? Para cá? Direito. Até aqui mesmo. Ou mais para a direita, gente? É que agora eu não estou acompanhando. Mais para a direita. Mais para a direita. Pô, mais para a direita. Aí você foi muito. É aqui no More. Vê nesse menu de cima aí, tem o mostrar barra de tarefas, exibir configurações e encerrar a apresentação de slides. Vai em exibir configurações. Não está aparecendo? Eu não vejo isso aqui, gente. Você está com 2 telas, Eric? Você está com 2 telas? Então, compartilha a segunda tela. Beleza, vamos lá. Vamos tentar de novo. Duplicar. Share slide. Se quiser, acho que pode seguir assim também, que está no outro. Agora está para enxergar. O pior é que eu tô tão acostumado a trabalhar em outra ferramenta e aqui no Zoom eu não estou achando a opção, mas vamos lá, acho que dá para ver bem. Vai por aqui mesmo, né? Bom, vocês conseguem enxergar mesmo nesse modo um pouquinho reduzido, tá? Peço perdão porque eu não achei o botãozinho aqui, tá, gente? Talvez seja esse. Não é esse. Não é esse, então vamos seguir assim mesmo. Vamos lá. Bom, então a gente começa falando de documentação contábil, porque essa é a primeira confusão que a gente tem, né? Nós contadores estamos muito acostumados a contabilizar com base em uma documentação suporte, com base em uma documentação contábil, que a norma contábil não define o que é essa documentação suporte, né? Ela dá alguns exemplos.
O exemplo mais comum de documentação suporte de contabilidade são as notas fiscais. Mas no caso de derivativos, assim como instrumentos financeiros de forma geral, não existe uma nota fiscal, existe nota de negociação, existem contratos, existem extratos que são utilizados, né? Normalmente extratos de periodicidade mensal e memórias de cálculo, tá? Então, independente de como você vai formalizar esse derivativo, se você vai caracterizar ele como hedge, se depois vai criar um fundo de investimento, independente da sua estratégia, de como isso vai ser formalizado, são essas as documentações que normalmente são juntadas à contabilidade, tá? Que são suporte à contabilidade. Bom, e aí quando a gente fala de contabilização de instrumentos financeiros, a norma contábil nos leva a algumas classificações de instrumentos financeiros e diz o seguinte: para derivativos, nós temos só uma classificação possível. Então, os derivativos são sempre classificados nessa categoria que chama valor justo por meio do resultado. O que quer dizer isso? Quer dizer que os derivativos são sempre mensurados pelo valor justo, ou seja, eles são, em outras palavras, marcados a mercado, né? A gente contabiliza o valor de mercado ou valor justo dos derivativos, tá? Que no primeiro momento, na data de contratação de um derivativo, esse valor justo a gente considera que ele é zero. Por quê? Porque o valor justo reflete o valor presente dos direitos e obrigações que se tem nesse contrato, tá? Então, por exemplo, se eu estou comprando energia no mercado de derivativos hoje, estou comprando para uma data de 2022, tá? E eu estou fixando o preço da energia, por exemplo, para fevereiro de 2022, tá? Se eu estou fazendo essa transação hoje e estou negociando em condições normais de mercado, sem favorecimento de nenhuma das partes, os direitos e obrigações deste contrato eles estão em equilíbrio. Por isso, a gente assume que o valor justo na data de contratação é zero, tá? E a partir da data de contratação, a cada fechamento contábil, a gente precisa apurar valor justo, né, valor de mercado, e contabilizar esse valor justo, que pode ser um valor a receber ou um valor a pagar, ou seja, um valor ativo ou um valor passivo, tá? A contrapartida dessas variações é o resultado, a DRE, tá? Por isso que essa categoria chama valor justo por meio do resultado. Aqui eu trago um breve inventário de normas, não só normas contábeis, tá? Mas bem breve, normatização que tem a ver com esse assunto. A gente tem uma normatização que fala de mensuração a valor justo, né? Como é que se faz a mensuração a valor justo? Normalmente, se a gente tem um ativo muito líquido, vamos falar de um ativo muito líquido aqui, por exemplo, ações da Petrobras, é um ativo que tem no mercado brasileiro bastante liquidez. Mercado de derivativos, a gente tem um derivativo que tem bastante liquidez, que são os contratos de taxa, né? O DI futuro. São contratos que têm bastante liquidez. Então, normalmente, para esse tipo de instrumento, quando a gente mensura valor justo, a gente pega a cotação deles de mercado diretamente, tá? Para ativos que não têm tanta liquidez ou derivativos, instrumentos que são de balcão, né, que são negociados entre duas partes, não tem uma contraparte central, para esse tipo de instrumento, normalmente a gente calcula o valor justo. A gente pega referências de mercado, como taxas de juros, preços, né? A gente pode pegar, por exemplo, o PLD de energia elétrica para montar uma curva aí para precificação de energia, né? Então, a gente pega essas referências para calcular o valor justo. Então, essas normas contábeis estão mencionadas aí. Em uma coluna, essa coluna IASB tem a referência de normas internacionais. CPC são as referências das normas brasileiras, tá?
que são baseadas nas internacionais, praticamente uma tradução das normas internacionais, tá? Segunda linha, a gente está falando de normas relacionadas a instrumentos financeiros, então os derivativos estão dentro dessa normatização contábil, tá? Na terceira linha, eu coloquei uma norma do IBRACON, que está relacionada à negociação de contratos físicos de energia no âmbito das comercializadoras, tá? Então, tem uma circular do IBRACON, essa circular, ela é direcionada às comercializadoras e diz, quando você tem uma carteira de varejo, uma carteira de trading, né? Esses contratos, mesmo contratos físicos, eles já são mensurados a valor justo, tá? Bom, por que eu coloquei essa linha aqui se a gente está falando de derivativos de energia e não de contratos físicos? Eu coloquei essa linha aqui pelo seguinte, porque o derivativo, ele vai ser tratado contabilmente da mesma forma que esses contratos físicos da carteira trading, tá? Na comercializadora. Só que o derivativo, ele vai ser tratado a valor justo na comercializadora, ele vai ser tratado a valor justo em uma geradora de energia elétrica, ele vai ser tratado a valor justo também no consumidor, tá? Então, o derivativo, como ele vai ser liquidado por diferença, como não está associado à entrega física, o derivativo, ele em geral é tratado da mesma forma que os contratos físicos de energia da categoria trading, tá? Em relação à tributação, eu coloquei uma menção aqui à instrução normativa da Receita Federal, a 1700. Tá? Essa instrução, ela fala de vários tributos federais, né? De imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS, e define, né, o que é RED, fala um pouquinho da tributação de derivativos, tá? Por isso que ela está por aqui também. Bom, para a gente falar sobre contabilização de derivativos e contabilização de derivativos para fins de RED. Primeira coisa, vamos colocar aqui a questão do contrato, né? A gente tem expectativa de utilização de energia no futuro por parte de um participante de mercado, né? O preço da energia no futuro ele vai depender basicamente de oferta e demanda. Então, o derivativo ele vai ser contratado para travar esse preço de energia, né? Para ele se tornar um preço conhecido em uma data futura. O efeito financeiro do derivativo ele vai compensar eventuais perdas relacionadas à variação no preço da energia. O consumidor ele pode ter perdas no caso de aumento do preço, o gerador ele pode ter perdas no caso de redução do preço da energia elétrica. Então, o derivativo ele vai compensar essas perdas ou compensar ganhos também, né? No final, a gente está travando o preço. Embora nós estejamos travando o preço, tornando esse futuro mais conhecido, quando a gente fala de contabilidade a valor justo, a contabilidade a valor justo está olhando sempre para as expectativas futuras, sempre para valor de mercado. Então, o que é o impacto disso? O impacto é que a cada fechamento contábil, eu posso ter ganhos ou perdas na minha contabilidade. Tá? Então, embora eu esteja tornando o futuro mais conhecido, a minha contabilidade vai ter um sobe e desce aí referente à marcação a mercado do derivativo. Tá? Isso se a gente aplicar a contabilidade modelo default, modelo padrão. Tá? Existe um remédio para isso, para não ter essa volatilidade na demonstração de resultados, que é o que nós chamamos de hedge accounting. Hedge accounting, então, é um critério contábil opcional que serve para quê? Para a gente associar o instrumento de hedge, que no caso aqui em tela é o derivativo de energia, e o objeto de hedge, que é uma compra ou uma venda futura de energia. Tá? Então,
Se existe relação econômica entre esse derivativo, ou seja, esse derivativo é efetivamente para proteção, se existe essa relação econômica, a gente pode adotar o hedge accounting, e adotar o hedge accounting significa o quê? Significa que esta volatilidade, esta variação que vocês estão vendo aqui no gráfico, né, no valor justo, esta volatilidade ela não vai afetar o resultado da empresa, tá? Aí eu não vou entrar no detalhe aqui, mas se a gente caracterizar esse hedge como um hedge de fluxo de caixa, ou seja, a gente está tornando um fluxo de compra ou de venda de energia em um fluxo conhecido, essas variações, em vez delas afetarem o resultado, elas passam a ser armazenadas no patrimônio líquido. Lá no balanço da empresa, elas vão ser armazenadas no patrimônio líquido. Tá legal? Bom, em relação à tributação, a norma tributária ela é menos detalhada do que a normatização contábil, né, no tratamento de derivativos ou no tratamento do hedge, tá? Mas a grande diferença quando a gente fala de finalidade do derivativo é a seguinte: se eu conseguir comprovar que eu estou fazendo hedge, contratei um derivativo para proteção de compras futuras, de vendas futuras, né, ou de uma carteira de compras e vendas de energia, se eu conseguir fazer a comprovação de que isso é hedge e que isso está relacionado com a minha operação, eu tenho uma vantagem, né? Eu não tributo, ou melhor, tributo a alíquota zero as receitas obtidas nesses derivativos, tá? Essa tabelinha, inclusive, é um print que a gente pegou, é um destaque que a gente pegou ali da nossa cartilha, tá? Basicamente, esses são os principais pontos que a gente colocou na cartilha, né? A gente começa falando de documentação, depois a gente fala da contabilidade de forma geral, que é sempre a valor justo e afetando o resultado, e a gente gasta bastante espaço ali, né? Gasta no bom sentido, falando da contabilidade de hedge, falando desse hedge accounting, tá? Que é como você salva o resultado da entidade, da empresa, desses efeitos adversos, desta volatilidade que tem a marcação a mercado, tá? Então, para a adoção do hedge accounting, a premissa é precisa ter relação econômica, precisa de fato ter hedge. Para a gente comprovar que tem hedge, aí tem uma documentaçãozinha também, que a gente fala sobre ela ali na cartilha. Eventualmente, a gente pode, aí nessa conversa de hoje, a gente pode falar sobre ela também, tá? Eu a partir de agora, antes de abrir para perguntas, Ângela, se você me permite, eu gostaria de pedir para o Rogério ou para a Berenice, para o Wesley, se eles quiserem me complementar aí, ficar para a gente iniciar a discussão e abrir para perguntas também. Com certeza, por favor, pessoal. Bom, vou aproveitar aqui, Eric, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer também a oportunidade de poder ter participado da cartilha, tá? A gente já trabalha aí há um tempo junto, o Eric e eu, então a gente já discute bastante essas questões de hedge accounting, derivativos, né? E complementando até um pouco a questão do que o Eric comentou em relação à relação econômica do hedge, né? A gente precisa sempre avaliar qual que é o item protegido onde gera essa exposição, né? Então a gente sabe que basicamente, aí, pelo menos observando dentro do mercado de energia, a gente vê que tem bastante relação com os contratos de venda, né? Seja de curto ou de longo prazo, que geram esse tipo de volatilidade, principalmente quando a gente olha o contrato onde a fixação do preço ela não existe, né? Lembrando que, do ponto de vista até econômico, e a Berenice também pode até complementar nesse sentido, né?
O objetivo do hedge como um todo é trazer uma previsão maior em relação àquele fluxo de caixa daquela exposição, né? Então, o hedge account ele pode ter diversos tipos de efeito, dependendo do tipo da exposição, né, e da forma como que você designa essa relação de hedge, né? Tem casos onde a gente observa aí tanto um direcionamento para um hedge de fluxo de caixa, né, quanto um hedge de valor justo. Isso também vai depender da relação econômica do hedge, sobretudo do como que esse hedge ele se comporta do ponto de vista do resultado econômico do hedge, né, inclusive também do item protegido. Vou aproveitar aqui o gancho para complementar um pouquinho mais com a minha visão de uso de derivativos, né? Um ponto que a gente sempre discute aqui nos projetos que temos a oportunidade de desenvolver juntos, é justamente a importância da identificação correta de qual é o risco que eu quero proteger. E quanto mais a gente conseguir aproximar o derivativo dessa situação que nós estamos buscando proteger, maior é a chance da gente ter efetividade e funcionar, né, de maneira plena todo esse hedge accounting que a gente né, quer que traga esses efeitos também de proteção do resultado. Então, é um caminho, né, que a gente costuma desenvolver aqui em alguns clientes que a gente vem trabalhando juntos, que começa por um processo da gente conseguir identificar corretamente todos esses fluxos de caixa e situações a serem protegidas. Depois, claro, os instrumentos, né, que agora a BBC está aí para, né, cada vez mais nos ajudar a gerar liquidez e criar, de fato, né, instrumentos que possam proteger esses diversos riscos e situações que a gente encontra nos negócios. E depois, claro, uma boa solução para a contabilidade, né, para a gente entregar, de fato, um resultado que seja protegido e que, enfim, né, vá ao encontro do que está sendo buscado pelos acionistas e gestores. Algum complemento por parte dos autores? Eric também? Só perguntar se o Rogério quer falar rapidinho ou vamos aguardar as perguntas? Oi, Eric, tudo bem? Eu estou com um probleminha no vídeo, me desculpem. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade da BBC, em nome do Carlos Rato, meu amigo desde a época de Bank Boston. Agradecer a você, Eric, pela oportunidade, pela confiança, né? Eu fico à disposição aqui dos convidados, até para sobrar tempo para eles, né? Em relação à parte fiscal, porque eu colaborei na elaboração da cartilha, né? Em relação à parte tributária, do tratamento para os derivativos, né? E fico à disposição, agradecendo enormemente a oportunidade e a confiança de vocês. Legal. Então, só para finalizar aqui essa apresentação inicial, eu quero chamar a atenção para algo que eu falei, o Wesley e a Berenice reforçaram também em relação à comprovação do hedge, né? Isso é algo bastante importante que questionam muito, né? Fala, bom, como é que eu digo para o meu auditor ou para a Receita Federal, para quem quer que seja, como é que eu digo que a operação que eu estou fazendo é hedge? Primeiro, você tem que estar convencido que ela é hedge, né? Não adianta você contratar derivativos para uma carteira que é uma carteira de trading, que você está apostando para algum dos lados, né? Seja para o aumento do preço ou para a redução do preço, né? A própria empresa, para início, ela precisa estar convencida de que o hedge ele decorre de uma estratégia de proteção, tá? Então, isso é importantíssimo, tá lá no início. Precisa decorrer de uma estratégia de proteção. Então, a partir daí, a gente fala muito em documentação, e a documentação não é só documentação contábil, é uma documentação de gestão de riscos mesmo, né? Cada empresa ela precisa ter a sua definição de quanto risco ela pode correr, né? Seja em
preço de energia elétrica, variação cambial, commodity, qualquer coisa que impacte aí o resultado dessa empresa. Que tipos de instrumentos essa empresa está autorizada a trabalhar, porque isso também é uma questão, para as empresas mais organizadas, isso também é uma questão de governança, né? A empresa não pode operar qualquer tipo de instrumento financeiro ou qualquer tipo de derivativo, ela tem que ter um direcionamento, né? E como é que a empresa vai controlar isso? Tá? Então, eu estou falando de política de risco, política de hedge, como é que esse hedge vai ser feito, política de hedge accounting, né? Agora que eu cheguei no accounting, ali na contabilidade, né? Tudo isso precisa estar conversando com os controles que a empresa faz, tá? Então, controle, ele pode ser desde controle de quantidade, né? Eu estou protegendo aqui uma quantidade de contratos de energia físicos com uma quantidade de derivativos, até os controles mais elaborados, né, de análise de sensibilidade, por exemplo. A análise de sensibilidade é aquele, para quem não está familiarizado com o termo, é um quadrinho que as empresas abertas costumam divulgar aí junto com as demonstrações financeiras, mas é uma ferramenta de gestão de risco também, que a gente sempre recomenda a utilização, que é mais ou menos o seguinte: eu tenho hoje um determinado cenário para o preço de energia elétrica, para o spot, e tem um cenário também para preços futuros, né? Mesmo olhando para o futuro, eu tenho a informação de hoje, qual que é a expectativa do mercado hoje, mas esse futuro ele pode sofrer variações. Então, quando a gente fala de análise de sensibilidade, é uma simulação de, vamos lá, com a estratégia que eu tenho hoje, se o preço da energia futuro ele variar 25% ou 50% para cima, como é que fica meu resultado? Se ele variar 25% para baixo ou 50% para baixo, como é que fica meu resultado? O ideal é que o resultado não seja afetado pelo derivativo, né? Que o derivativo ele esteja ali para proteção. O ideal é que o derivativo não cause ganhos nem perdas significativos, mas que ele compense ganhos ou perdas na operação, tá? Então, esse teste, essa análise de sensibilidade, ela é um controle que ajuda nesse sentido. E aí, quando a gente fala de documentação contábil, documentação para comprovar o hedge, esse é um teste de efetividade que a gente costuma utilizar bastante, né? A análise de sensibilidade. Tá? Acho que com isso eu estou satisfeito para esse início. Maravilha. Eric, posso só fazer um complemento? Claro, Um aspecto que eu acho que vale a pena a gente pontuar é que aqui a gente falou agora bastante sobre as situações em que o derivativo de energia se aplica a um contexto de hedge e pode ser contabilizado opcionalmente, né, dentro de hedge accounting, como o Eric muito bem explicou. Mas existem situações em que uma mesma empresa pode decidir, por exemplo, fazer posições, por exemplo, para trading, como o Eric estava aqui comentando, né? E aí muda um pouquinho a contabilidade, não é, Eric? Pode não ser elegível para o hedge accounting, mas eventualmente pode ser também ali uma decisão que faz parte da estratégia do negócio, ter um book de hedge e um book de trading. E aí a gente vai separar isso tanto do ponto de vista da gestão das posições e do risco, quanto do ponto de vista contábil, certo, Eric? Exatamente, exatamente. A gente pode ter uma carteira de trading e uma carteira de proteção. E aí é importante controlar separado, até porque a tributação vai ser separada também, né? A gente fala do resultado contábil, resultado da tributação, mas acho que muito, muito importante aí também é o próprio controle, né? Ângela, acho que a gente já tem algumas
Temos duas aí. perguntas aqui no chat, inclusive. O Posso Maurício... complementar um negócio aqui, Ângela? Desculpa. Claro, Rato, por favor. Aproveitar até para abrir o gancho aí para as perguntas, começar a esquentar. Acho que a Berenice colocou um ponto importante, que é o fato de ter, eventualmente, empresas que vão usar o derivativo com o objetivo de trading, e isso acontece, vai acontecer muito no mercado, e sempre é importante ter essas empresas que são as risk takers do mercado, né? São as empresas que tomam risco, porque para que possa ter mercado, porque senão, se fosse um mercado só de hedgers, né? Talvez não haveria mercado e precisa dessa ponta do trading para tomar esse risco. E aí, eu queria colocar 2 pontos. Na verdade, um é que a gente, como BBCE, lembrando, né, em todos os contratos padrão que são feitos dentro da plataforma, a gente é o agente de cálculo dessas operações, então a gente provê lá no final os valores de liquidação, e a gente também está, em breve, anunciando um produto que é a marcação a mercado, então a gente também vai ser uma fonte de envio de informação automatizada para a marcação a mercado. Então, acho que isso é importante também, a gente vai utilizar no primeiro momento a curva forward do mercado físico, que é onde tem mais liquidez. Em breve também essa curva vai estar disponibilizada não só para quem é cliente da BBCE, mas para qualquer pessoa que quiser ter acesso a essa curva, porque é uma referência de preço. Então, a gente vai usar essa referência de preço para informar o valor de mercado para quem quiser receber essa informação automatizada via API, enfim, para que possa colocar isso nos seus controles. Mas eu queria também explorar desse lado do trading, né, se vocês, aí já colocando uma pergunta aqui, né, como é que ficaria esse lado do trading se o veículo legal fosse um fundo de investimento, né? Existem vantagens ou desvantagens da utilização do veículo fundo de investimento para a realização dessas operações de trading. A Berenice colocou bem ali a necessidade de ter books separados, né? Um book do hedge, um book do trading. Se o book do trading for num fundo de investimento, existem vantagens em relação a fazer esse mesmo book numa comercializadora, por exemplo? Vou passar essa para o Rogério aí, que eu acho que a questão é eminentemente tributária aqui no caso. Ótimo. Obrigado, Eric. Em relação ao tratamento fiscal, de fato, os fundos de investimento, os principais aspectos tributários dos fundos de investimento, quer dizer, vamos lá, a negociação de derivativos de energia em mercado de balcão, ela possibilita o investimento por novos agentes, como a gente viu, inclusive como fundos de investimento, né? A viabilidade e a conveniência da constituição de um fundo, ela deve ser analisada caso a caso, né? Considerando os custos envolvidos, considerando a observância das regras da CVM, né? Um ponto de atenção na constituição do fundo, geralmente a gente tem que tomar cuidado aí, os fundos exclusivos têm uma ideia de cobrar o IR-fonte, aquela tributação semestral, que é o Come Cotas, né? Mas no plano do fundo, como é que funciona a tributação? Primeiro, a gente tem que olhar as categorias de fundos, né? A gente tem fundos de ações, fundos de renda variável e os demais fundos de investimento, né? Os derivativos, apesar de eles serem renda variável, eles não entram numa definição específica, tá? Então, a gente trata, né, nesse caso, a tributação do cotista como os demais fundos, né? A gente entra na categoria geral dos demais fundos de investimento. E a tributação dos demais fundos de investimento, ela é aquela... Você tem que olhar se o fundo é aberto ou fechado, se o fundo é de longo prazo ou de curto prazo, né? Em relação às alíquotas. As alíquotas do fundo de investimento são de 22,5% a 15%, alíquotas regressivas, né? E isso é em termos de recolhimento de IR-fonte. Obviamente, depois tem a tributação corporativa, que é 34%. Então, no fim do dia, a vantagem do fundo de investimento, se a gente pudesse dizer assim, uma vantagem específica,
seria de que o fundo ele tem um tratamento para fins da dedutibilidade das perdas um pouco mais amistoso do que os derivativos. No caso dos fundos, a gente não tem essa discussão se, de fato, como no hedge, né, para ser dedutível, que ele tem que ser operacional, que tem que ser para proteger direitos e obrigações, que tem que ser, né, nos fundos. Tá? Do ponto de vista de tributação, a tributação final no nível corporativo vai ser a mesma. No caso do fundo, nos ajustes do fundo, eu vou ter 34% e mais o PIS/COFINS de receita financeira, que é 465, né? E no caso do derivativo, eu tenho essa discussão da necessidade de comprovação do hedge para perda, né? Que a gente discutiu, e a tributação de PIS/COFINS é a mesma como receita financeira, e o fundo, caso o MTM seja positivo e venha ser vencedor, a tributação dele é 34%. Então, eu diria que o fundo ele tem uma... Acho que está travando um pouquinho. Sendo caso do fundo, tem uma vantagem aí, porque eu tenho mais liberdade. Oi? Cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho, Rogério, mas... Cortou um pouquinho. Eu acho que se você tirar a imagem, Rogério, aí o áudio fica melhor. Só para você colocar essa conclusão que você estava colocando aí no final. Muito obrigado, viu? E me desculpem que eu estou saindo de um cliente aqui em Campinas, e aí eu por isso que eu me conectei aqui. Então, a conclusão, e aí tirando o vídeo para facilitar, a conclusão é o seguinte: no caso do fundo, eu tenho uma liberdade e uma facilidade, um requisito mais amistoso para tratamento de perda. E eu posso fazer um combo, um mix de operações no fundo, né? Ou seja, se a gente for comparar o derivativo com o fundo, né, e não obstante os requisitos de CVM, dos custos também para montagem do fundo, né? No caso dos derivativos, eu tenho que ter a necessidade de comprovação do hedge, né, que ele seja operacional. No caso do fundo, tratamento de perdas, eu não tenho esse requisito de comprovação de hedge para o tratamento de perdas, né? Mas certamente o mercado de derivativos tem se expandido muito e as casas, a gente tem auxiliado muito na montagem dos controles do hedge e certamente o mercado de balcão é muito vantajoso, né? Nesse caso, mas a tributação final é a mesma, e aí a gente tem a diferença do tratamento do hedge, já que o derivativo exige que eu comprove, de fato, a existência do hedge. Obrigada, Rogério. Temos algumas perguntas aqui no chat, Eric. Você quer complementar essa anterior? A gente passa para as perguntas do chat. Das perguntas do chat aqui, acho que a primeira pergunta técnica que surgiu, eu não consigo responder, até se alguém da BBCE puder responder, que é a pergunta do Maurício Farion, quem faz a retenção e o recolhimento de R na fonte na operação de derivativo, se seria a BBCE, vocês sabem responder? A gente não, seria quem está pagando o ajuste, né? A BBCE ela não participa da liquidação. Então, se fosse um banco envolvido, se é um banco contra... a fonte pagadora. Isso, se é um banco contra uma empresa, sempre a fonte que recolhe imposto é o banco. Agora, se é uma empresa com outra empresa, quem recolhe é a fonte que está recebendo o valor. Legal. Exatamente. No caso do derivativo de balcão, é a fonte pagadora, a legislação fala. Desculpa, a fonte pagadora, é isso aí. Perfeito. Tem uma pergunta direta para a Berenice aqui, do Eliezer. Você consegue ver a pergunta aí, Berenice? Consigo sim. Eliezer perguntou aqui sobre o custo do hedge. Esse é um tema super interessante, né? Porque nesse universo de derivativos, a gente tem as curvas de futuros, né, através das quais a gente consegue mensurar o custo do hedge. E agora
a BBCE está começando a divulgar para a gente a curva forward, né, que mostra justamente essas projeções dos preços futuros da energia. E a gente até tive a oportunidade, né, de fazer aqui recentemente uma live com o Rato, em que a gente, né, discutiu sobre os derivativos de energia e a formação dessa curva. E até a informação que eu tenho, Rato, a gente hoje ainda não consegue ver essa curva muito longa, né? Ela está começando agora, está ganhando liquidez. A gente vê ela principalmente para os 3 primeiros meses, certo? É isso mesmo? Até operações até um ano, a gente consegue ter uma boa referência de operações, né? Porque o trading acaba acontecendo muito mais operações até um ano. E mais longo prazo, aí a gente depende muito mais de contribuidores de preço do que de negócios, porque aí, conforme vai aumentando o prazo, o número de negócios vai diminuindo, né? Sim, sem dúvida. E então, essa curva, gente, que vai nos dar a referência sobre o custo do hedge. E para dólar, como bem aqui a pessoa que fez a pergunta, o Eliezer, colocou, né, a gente tem uma fórmula, então é muito cristalino o cálculo, a mensuração desse custo, na medida em que você conhece os componentes que estão ali envolvidos, que basicamente são derivativos de juros, de moeda, negociados aqui na nossa B3. Agora, para commodities, essa lógica muda um pouco, porque as curvas de commodities, elas são afetadas por várias diferentes fatores, né, que tem a ver com oferta, com demanda, agora aqui para energia, com questões climáticas, né, com uma série, aliás, com outras fontes de energia que a gente está vendo aí substituírem também a energia hidrelétrica, né, que é a grande afetada por essas questões de chuvas. Então, enfim, tem uma série de componentes que vão afetando esse preço e a inclinação das curvas. E com isso, o custo do hedge, que é a diferença entre o preço spot, o preço hoje e aquele que você consegue travar para uma data futura, ela também vai mudando. E mais, se você compra e paga mais caro, você pode dizer que você está tendo um custo, porque você está pagando um preço futuro mais caro do que o que você tem hoje. Agora, se você é um vendedor desse preço futuro e ele é mais alto do que ele é hoje, isso é bom para você. Então, ainda tem mais esse componente, né? Se você é o comprador ou se você é o vendedor aqui na história. E dessa forma, eu costumo dizer, por exemplo, no câmbio, né, que você pode falar em custo de hedge quando você está comprando um dólar futuro e ele para você é mais caro. Agora, quando você é um exportador, um vendedor de dólar e ele é mais alto do que hoje, para você é uma boa notícia, né? Então, do ponto de vista da curva, da formação do preço, a gente precisa ver esses dois aspectos. Como está a inclinação da curva, que para commodities nem sempre é o tempo todo crescente, e se a tua posição é compradora ou vendedora. Mas, claro, alguns custos de transação que possam surgir para você aí nesse caminho. Rato, fica à vontade se você quiser complementar. Tá perfeito. Acho que tem uma outra pergunta aqui que talvez seja para você também. Isso eu acredito que o Diego aqui já quis complementar, mas também seria possível mensurar esse custo de acordo com a curva de preço futura da própria casa, uma vez que cada uma adota uma política de risco e preços, correto? Sim, eu entendo que sim. Não sei exatamente o que o Diego pensou aqui quando ele escreveu própria casa, mas eu imagino que você está falando aí de um agente que tem essa curva, que negocia, que trada, quer dizer, que tem aí visibilidade sobre esses preços. Aí você consegue mensurar, com certeza. Que acho que as próprias comercializadoras, muitas delas já têm isso na mesa, né? O Diego especificou isso, que é uma comercializadora. Uma comercializadora mesmo. Sim, claro. Aí você já tem essa curva, né? Você já está vendo ali o que está mostrando para as datas futuras e consegue fazer essa mensuração, sem dúvida. Legal. O Ale fez uma pergunta: quais as maiores diferenças entre hedge accounting no mercado financeiro e o mercado de energia elétrica? Basicamente, Ale, eu não sei se você está comparando, pedindo para comparar o mercado físico e o mercado de derivativos, né? Se esse seria o mercado que se chamou de mercado financeiro, ou seria derivativos normais, operações fora do mercado de energia. Se a gente está falando de mercado financeiro como um todo, derivativo de dólar, de taxa, uma diferença no geral que a gente tem é liquidez, né? Hoje,
a gente ainda está criando liquidez para um mercado de energia. Quando a gente olha para o mercado de dólar e de taxa principalmente, a gente já tem muitos players ali trabalhando, então não tem nem tanto essa questão de se eu vou utilizar a curva da casa, né? Porque essa é uma questão mais resolvida para esses derivativos com maior liquidez, tá? Mas o derivativo de energia elétrica, ele vai ter a mesma complexidade que a gente tem de outros derivativos que não tem tanta liquidez quanto esses dois que eu mencionei, de dólar e de taxa, tá? Então, a complexidade em termos de accounting, né? Em termos de hedge accounting, a complexidade é mais ou menos a mesma, tá? Comparando agora, se a gente for comparar o derivativo de energia elétrica com os contratos físicos que são utilizados ainda hoje para proteção de preço, eu acho que a grande diferença que a gente tem é, fora das comercializadoras, tanto a geradora de energia quanto o consumidor, eles nunca marcam a mercado o contrato físico, né? Porque a premissa é, se eu estou vendendo algo que eu produzo, ou se eu estou consumindo algo que estou comprando algo que é para o meu consumo, que é para a minha produção, isso é um contrato executório, eu não marco ele a mercado, tá? Visão da norma contábil. Quando eu opero com derivativo, como a liquidação é feita por diferença de preços, não tem entrega, então eu sempre tenho a mensuração a valor justo, tá? Agora, falando da própria comercializadora de energia, a gente tem pode ter uma diferença também do mercado físico para o mercado de derivativos, quando a gente fala em termos de enquadramento tributário, porque o contrato físico, embora ele tenha características de derivativo, ele não é um derivativo, né? A norma tributária, quando ela fala de a definição de hedge, por exemplo, da norma tributária, fala que o hedge ele tem finalidade de proteção, ele é operacional e ele é feito com derivativos negociados em bolsa ou mercado de balcão organizado, né? Então, não é o caso dos contratos físicos. O contrato de derivativo ele já é negociado em um balcão organizado, tá? Então, mudam essas questões aí. É que, só complementar essa questão da curva, lógico, em algumas situações de ativos ilíquidos ou ativos que você não tem uma referência de mercado, estou pensando aqui na minha cabeça, pensando em banco, né? Você normalmente utiliza algum critério interno para fazer a marcação a mercado. Mas, obviamente, assim, e aí, toma cuidado aqui, não estou querendo puxar a sardinha para o meu lado, não, mas quando você tem uma curva de preço de mercado, né, quanto mais isenta for esta precificação, eu entendo que é melhor do ponto de vista de boas práticas contábeis, porque, obviamente, você tem sempre o risco de ser questionado se aquele valor que você está marcando a mercado, aquela operação vai estar gerando um resultado indevido. Né? Eu acho que cortou o teu áudio, Rato, pelo menos para mim aqui. Acho que você que caiu um pouco ali. Bom, eu repito aqui, você já estava falando da questão da utilização de curva de mercado ou curva própria, né? Obviamente, quando você não tem uma referência de preço de mercado para aquele ativo, você acaba utilizando algum critério próprio, inclusive na legislação bancária também permite isso. Agora, eu entendo que quanto mais, se eu estiver correto, me fala, quanto mais isento for essa formação de preço e eu conseguir obter essa formação de preço de um terceiro, melhor do ponto de vista de boas práticas contábeis, correto? Perfeito, perfeito. Porque, assim, a gente na contabilidade, quando a gente fala de documentação contábil, documentação ela serve para ter uma rastreabilidade do número, né? Então,
a empresa ela vai, em algum momento, ela vai ter algum tipo de auditoria, né? Seja um auditor contábil, seja a Receita Federal, seja um regulador, né? Ela vai ter algum tipo de auditoria e, a partir dos números da contabilidade, a empresa precisa comprovar aquilo que ela colocou no balanço, no resultado. De que forma? Se eu produzir, se eu tiver uma informação independente, é muito melhor, ela é muito mais confiável, né? E muitas vezes, mesmo em bancos, a gente tem essa dificuldade de comprovação, de rastreabilidade do valor, porque tesouraria de banco, muitas vezes, eles estão pegando cotação no telefone. Fala, pô, o que é o valor justo que você está negociando aí? O valor justo seria o melhor valor que eu consegui aqui no meu telefone, né? Só que isso para contabilidade não é rastreável, porque o valor do telefone, o cara que está lá na mesa, ele anotou no caderninho dele e não tem confiabilidade alguma. Então, para o número ser um valor justo e ser confiável, a melhor coisa é a gente ter uma fonte independente gerando esses valores. De pergunta aqui, Eric, a gente tem mais uma do Renan aqui no chat, que ele pergunta, sabendo que o custo de energia é pré-fixado, toda variação entre a data de negociação e a data da venda é tributado como hedge? Responde essa, Rogério. Se eu entendi bem a pergunta, né? Ele quer saber da tributação do derivativo, ele quer comparar com o mercado físico. Não, vamos lá. Ele colocou, sabendo que o custo da energia é pré-fixado, toda a variação entre a data de negociação e a data de venda é tributado como hedge. Então, porque na data de negociação do derivativo, a gente está fixando o preço da energia na data futura. Então, acho que ele está falando do preço, a diferença entre o preço que foi travado no derivativo e o PLD lá da negociação. Da negociação, não, da liquidação, né? Certo. Nesse caso, não. A tributação, nesse caso, ela vai ficar diferida no MTM. Né? Somente quando houver, de fato, a liquidação, né? Porque isso aí tudo, quando você faz o fair value do instrumento, né? Você faz o fair value do instrumento, esse componente ele vai ficar na marcação ao mercado, no MTM. E o MTM ele é diferido para a tributação. A tributação só vai acontecer lá na liquidação do contrato. Legal. Então, eu vou tentar colaborar aqui na resposta. Esse MTM que o Rogério mencionou é porque, assim, a cada fechamento contábil, a gente vai apurando o tal do MTM, né, que é o mark to market, ou o valor justo do derivativo. A gente vai apurar um ganho ou perda que vai ser contabilizado. Aí o Rogério falou, esse MTM ele vai sendo diferido. O que é isso? Quer dizer que eu não vou tributar ele a cada fechamento contábil. Eu vou diferir essa tributação, vou recolher esses tributos lá na frente, lá na liquidação, tá? Então, eu vou fazendo os fechamentos contábeis, vou contabilizando tudo, mas a tributação vai acontecer lá na liquidação. Certo, Rogério? Exatamente. O diferimento, ele significa nós vamos para fins contábeis calculando essa marcação ao mercado como se a gente fosse liquidar. Isso pode gerar ganhos e perdas, né? Esses ganhos e perdas, o MTM ele pode ser positivo ou negativo, ele fica diferido para tributação no resgate. O que acontece nesse meio tempo é que, por exemplo, vamos imaginar que eu estou com um ajuste positivo de MTM. Significa que eu tenho um resultado contábil positivo, só que eu não pago imposto. Então, o que eu faço com isso?
eu pego esse valor e eu faço o que se chama de imposto diferido passivo. Significa que é um ganho que eu posso ter, eventualmente eu terei este ganho, então eu já destaco no meu balanço o imposto para este ganho, mesmo que eu não vá recolher este ganho. Eu já faço o cálculo, eu lanço uma despesa, eu lanço uma despesa lá na DRE, na despesa tributária, né, na conta de imposto diferido, né, na linha da despesa, e credito passivo. Né? Então, eu faço o chamado DTL, né, que é o Deferred Tax Liability, né, que é o imposto diferido passivo. Se eu tenho uma perda, por outro lado, se eu estou com MTM negativo, eu calculo que, se eu vou ter uma perda, significa que eu vou diminuir o meu lucro. Se eu vou diminuir o meu lucro, eu já calculo quanto eu vou diminuir o meu lucro. Por quê? Porque as provisões, elas são indedutíveis. Então, eu vou ter que somar no meu lucro, eu somo, eu pago imposto agora, mas eu lanço um crédito tributário, que é um imposto diferido ativo, eu fico com um crédito com o fisco, que se de fato, lá na liquidação, isso se redundar numa perda efetiva, eu não recolho mais imposto, que eu já paguei lá atrás, eu já paguei imposto corrente. O que eu faço só é o movimento de baixar esse imposto diferido ativo, tá? Então, só para explicitar um pouco mais tecnicamente, como que a gente faz isso? Ótimo, Rogério. Aqui no chat a gente não tem mais perguntas. Eu pergunto aqui para os presentes se alguém quer a palavra para fazer um questionamento. Também quer passar pelo chat, ou até para os próprios autores da cartilha, se quiser complementar alguma informação depois dessas perguntas também. A palavra está aberta. Bem, Eric e demais, acredito que podemos finalizar aqui o evento, não tem mais perguntas. Antes de finalizar mesmo, eu queria passar para você, Eric, ver se tem algum fechamento, algum comentário para encerrar. Bom, o Bruno tem uma pergunta, desculpa. Bruno Vinícius acabou de mandar aqui. Bruno, você quer falar? Tributação de opções. Se você quiser também usar o microfone, Bruno, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Acho mais fácil mesmo. Não, só queria entender como funciona a tributação de opções, porque você vai ter 2 contratos, e não tem o de opções collar também, tá? Como você não tem um mercado de opções para marcar o MTE, não marcar o valor justo futuro dele, como fica a tributação dessas opções? Tá. O Bruno, né, que fez a pergunta. Isso. Então, no mercado de derivativos, hoje a gente tem o derivativo que a gente tem, ele é um contrato a termo, certo, Rato? Não é um... Isso por enquanto, mas é possível depois fazer também operações de opções. Acho que a pergunta Legal. é como contabilizar uma opção, né? Exato. Perfeito. Então, uma opção, então só para ficar claro para os demais, uma opção é um contrato de derivativo no qual uma parte paga um prêmio para ter o direito no futuro de vender ou de comprar algo a um preço pré-fixado. Né? Então, diferente do contrato a termo, que é o que a gente tem hoje de energia elétrica. Então, como é que a gente contabiliza essa opção? O comprador do direito é a parte, quem tem o direito, né, de exercer uma opção é a parte que paga um prêmio. Então, essa parte que paga um prêmio, ela registra esse direito como um ativo, tá? Paguei o prêmio por esse derivativo, eu registro ele no meu ativo. Futuramente, se eu tive ganho nessa opção, eu vou tributar esse ganho, tá? Então, futuramente, a gente apura o resultado, se essa opção foi exercida ou não, né? Porque a opção, ela dá o direito de uma parte de comprar ou de vender algo em uma data futura. Então, vamos supor o seguinte. Eu comprei o direito de comprar energia pelo preço de R$100 numa data futura.
Cheguei nessa data futura, o preço da energia, preço de mercado lá, o PLD, é 300. Fala, pô, eu tenho direito de comprar por 100. Então, o que vai acontecer? Eu vou exercer o meu direito, eu vou comprar por 100, porque eu posso ou utilizar essa energia, ou se eu sou um trader, né, eu posso simplesmente exercer a minha opção para ter esse ganho de 200, tá? Então, a ideia da opção é, eu vou exercer quando eu tenho algum ganho. Então, se eu tiver esse ganho de 200 lá na frente, eu vou tributar esse ganho. Se eu não tenho, vamos supor que eu comprei essa opção, eu comprei o direito de comprar energia ao preço de 100 em uma data futura e o preço da energia caiu para 90. Mas, pô, eu não vou exercer esse meu direito, porque eu posso ir no mercado e comprar por um preço mais barato. Então, não faz sentido. A gente diz que a opção virou pó. Tá? A opção virou pó quer dizer, eu paguei um prêmio, não vou exercer essa opção, então eu simplesmente perco o direito que eu tinha. Eu tinha um ativo no meu balanço, eu vou baixar esse ativo vai virar despesa no meu resultado, tá? E aí ele não vai ser exercido. Simplesmente eu paguei pelo direito e não exerci, tá? E assim como o derivativo, como o contrato a termo, a opção também é marcada a mercado. Também, como o contrato a termo, a cada fechamento contábil, a gente vai olhar para o preço de mercado, vai olhar para o preço que esse derivativo foi travado e vai fazer um cálculo do valor de mercado. Esse valor de mercado ele vai ser contabilizado também, tá? Vai ajustar o valor do ativo da empresa, para cima ou para baixo, tá? Se eu tiver, no caso de uma opção, se eu tiver com uma probabilidade maior de exercer essa opção e de ter um ganho nessa opção, obviamente o valor dela vai aumentar, tá? Se eu tiver mais distante de exercer essa opção vai ficando, a gente chama fora do dinheiro, né? Vai ficando mais distante de exercer, o valor dela vai ficando pequenininho, vai ficando mais próximo de zero. Eu sempre vou comparar o strike contra o contrato a termo. Eu nunca vou marcar o valor da opção. Você vai marcar mercado esse strike, né? Esse strike não, o prêmio. Você pagou um prêmio que tem a ver com o strike, que é o preço de exercício, né? Então, o que você vai marcando a mercado é o valor do prêmio. O prêmio em uma opção é o valor que você paga por ela, né? Aí, no dia seguinte, o prêmio que eu pagaria por essa mesma opção, ele é o mesmo? Não, ele é um pouco menor ou um pouco maior. Então, se eu estiver olhando para a minha contabilidade, eu vou ajustar o valor contábil em relação a esse preço de mercado do prêmio também. Tá bom. Mais um ponto até para acrescentar o que o Eric mencionou em relação às opções, acho que é um ponto bacana aí do ponto de vista do hedge account, embora ainda não tenha aí opções de energia, né? Por ser um derivativo que tem uma característica um pouco diferente em relação à operação a termo, existem alguns dispositivos na norma que a gente consegue também dar uma tratativa contábil diferente, de fato, pela diferença entre a característica econômica da operação, né? Uma operação a termo, você trava um preço lá na frente, uma opção, você trava um limite de ganho ou de perda, né? Como até o Bruno mencionou, no caso até de um collar, onde você limita o ganho ou a perda daquela exposição. Né? Quando a gente dá a tratativa do hedge accounting para as opções, a gente precisa observar também aquela questão do custo do hedge, né? Então, não do ponto de vista, que vem até do ponto de vista até da tratativa da operação, né? Então, se paga esse prêmio geralmente ele é tratado como um custo do hedge. Então, para fins de contabilização de hedge, às vezes a gente faz essa separação entre o que é a variação do valor intrínseco, né? Porque quando a gente olha no valor justo integral da opção, a gente tem tanto o componente do valor intrínseco quanto o componente de valor extrínseco, e geralmente a gente designa só aquela variação à vista, né, que seria basicamente a diferença do strike para o preço à vista. Então, essa tratativa contábil, embora se a gente estivesse falando, por exemplo, de um hedge de fluxo de caixa, né, onde a gente armazena a variação do valor justo do derivativo no PL ao longo da estratégia, a gente geralmente faria uma separação do que está efetivamente designado para fins de hedge accounting
e o que seria o custo desse hedge, né? Diferente no caso de uma operação a termo, né? Uma operação a termo, geralmente a gente vai considerar, geralmente, ali o valor justo integral dela como o risco designado para fins de hedge account, né? E isso acaba gerando algumas tratativas um pouco diferentes dentro da contabilidade por conta da diferença desses derivativos, né? Então, dependendo do tipo de derivativo também, a gente precisa dar uma tratativa específica para fins de hedge account, um teste de efetividade, para comprovação também da questão da relação econômica do hedge, né? Lembrando também que quando a gente designa isso, quando designa uma relação de hedge para fins de hedge accounting, né, na natureza da operação, né, um derivativo, ele geralmente afeta o resultado financeiro. Mas quando a gente observa a prática de hedge accounting, a gente consegue jogar esse efeito da variação do valor justo do derivativo, né, designado efetivamente para fins de hedge accounting para o resultado operacional. Então, isso também de forma quando a gente olha do ponto de vista do balanço, também gera uma previsão maior do ponto de vista contábil, né? A gente sabe que o hedge econômico, ele traz uma previsibilidade, né? Ele busca uma previsibilidade maior do fluxo de caixa, mas o hedge account, ele também traz uma previsibilidade maior para fins do resultado do negócio, né? E como a gente sabe que, como o derivativo de energia está diretamente relacionado à atividade operacional, esse efeito do derivativo para fins de hedge account também poderia afetar ao invés do resultado financeiro, ele poderia afetar o resultado operacional. Dois comentários aqui que eu queria adicionar e depois eu queria também confirmar com o Rogério, até para complementar essa pergunta, né? Primeiro, a questão da precificação, que o Eric já colocou, então vai ter que marcar mercado também a opção, e aí você pode usar os modelos de precificação, Black-Scholes, binomial, enfim, para chegar no valor justo de mercado, ou você pode usar uma forma mais simples, que é o valor intrínseco, né, que é a diferença entre o strike e a projeção de valor futuro do ativo objeto, né, e trazer isso a valor presente. Eu acho que, independentemente da metodologia, você vai ter que marcar mercado. E aí, o Rogério acho que pode complementar, que eu já não me lembro mas o prêmio que é pago pela opção, quando você compra, ele é dedutível depois na base de cálculo do imposto. Então, se eu pago um prêmio lá na frente, eu tenho um ajuste a receber, desse ajuste para receber, você desconta o prêmio para fim de tributação, certo? Certíssimo, é isso mesmo. O prêmio pago, ele vira uma despesa, né? Você diminui do resultado da operação. Não estou tão ruim assim. Isso não mudou. Ótimo. A gente não tem mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade também para fazer, caso não tenha. Eu ia passar a palavra para o Eric, que ia começar um encerramento. Bom, eu vou encerrar bem rapidinho aqui, agradecendo todo mundo, principalmente a audiência, que foi bastante alta, né, pela especificidade do assunto. E eu gostaria de convidar todo mundo aí para fazer contato com a gente aí nas redes sociais, comigo, né, Eric Barreto, a Berenice Danck, o Wesley Carvalho, o Rogério Pérez. Tá? Você encontrando um ali no LinkedIn, você acha tá todo mundo conectado, tá? Inclusive conectado com a Abracel, com o BBCE também, tá? Então, acho que é a maneira mais fácil da gente fazer contato sem gastar tempo fazendo propaganda ou botando outro tipo de informação aqui, tá bom? Obrigadão, pessoal. Alexandre, para você encerrar rapidinho, depois eu passo para o Rato e aí ele encerra o evento. Vocês abriram, vocês fecham também, pode ser, Alexandre? Perfeito, isso que é parceria, Ângela. Não, queria agradecer aí a participação de todos. Na minha contagem aqui, a gente chegou a 260 participantes, não sei. Ixi, travou aqui para mim, não sei se para vocês também. O Alexandre travou, né? Bem, então enquanto ele Participação disso, com 180, o Abracel aí, como sempre, à disposição para eventuais dúvidas aí, questionamentos. Obrigado. Rato. Obrigado mais uma vez aí, Abracel, Alexandre. Obrigado, Ângela, aí, pela organização perfeita aí do evento. Obrigado a todos aí, 260, 280 pessoas aí que participaram. Colocar aqui o meu e-mail à disposição de vocês, carlos.rato@bbce.com.br. Quem tiver dúvidas, informações, quiser conhecer mais do mercado derivativo, quiser conhecer mais do que a gente tem feito, 100% à disposição.
Estamos aqui para contribuir com o desenvolvimento do mercado de energia e acho que essa parceria com a Abracel tem tudo a ver com isso. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela presença, pelas perguntas e pela participação, que foi bastante importante. Obrigada. Quero agradecer a Dani também, a Daniela nossa que está aqui acompanhando, que foi uma super parceira aí pela parte da BBCE para a gente conseguir organizar o evento e lançar a cartilha. Reforçar que ela já está disponível tanto no site da BBCE quanto da Abracel. E agradecer mais uma vez essa audiência expressiva. Obrigada, Rato, Alexandre, Eric, Rogério, Berenice, Wesley, todo mundo. Tchau, tchau, gente. Até uma próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado. Tarde.